cansaço tá empeirando aqui, porque tá totalmente fora do meu normal. Nossa, a vozinha, hoje mesmo, quis descansar um pouquinho à tarde, depois do almoço, tô sentindo que eu tô gripando, já veio a vozinha, mas você precisa de fazer isso, de fazer aquilo, de fazer... Tipo, calma, é só um descanso, é meia horinha, daqui a pouco eu volto. É incrível, a nossa mente é terrível. Então, Dalila, eu acho que a gente precisa falar sobre o nosso vício no fazer. Eu acabei de falar com uma aluna minha e ela estava super atucanada que não estava dando conta das coisas. E que ela tinha sido demitida, então ela estava lidando com isso, porque ela acabou precisando se afastar por problemas físicos. Aí ela tinha se casado e estava mudando de casa, só que a reforma atrasou. Além disso, ela tinha começado um negócio, né, montar uma lojinha, uma coisa que ela sempre sonhou, assim, né? E aí ela tava se cobrando e a gente conversando, trocando uma ideia no WhatsApp. Ela, eu não tô dando conta e eu falando pra ela da necessidade da gente se centrar, que isso era a coisa mais importante, que a gente tinha que se centrar, né, como o primordial. Se a gente não se centra, fica tudo muito ruim. Aí a gente se desestabiliza e realmente não dá conta. E aí eu trouxe, e ela me contando de todas essas coisas que ela estava lidando no momento. E eu disse pra ela, cara, olha só, pensa aqui comigo. Tu tá lidando com um recém-casamento e uma mudança para uma nova casa, que tá atrasado. Isso já é muita coisa. Nossa, a Aí tu tá mudança lidando, física já é absurda. mudança, pensa bem. Aí tu tá lidando com uma demissão por justa causa. Isso já é muita coisa. Aí, tu tá lidando com os teus sintomas físicos, tá? Com os teus problemas físicos que fizeram que tu te afastasse do teu trabalho. Isso já é muita coisa, porque tu tá lidando com dor diariamente. E a gente fica desbaratinada quando tá com dor. Aí a gente tá lidando com tudo isso, tu ainda quer te cobrar que tu não tá conseguindo colocar o teu projeto em andamento. Tipo, gente, não, né? Se tu tivesse lidando com uma dessas coisas já ia ser difícil. Imagina tu quer lidar com esse monte de coisa que te demanda um monte de energia. Eu não tô nem falando que. Nem toquei no assunto para ela que ela é mãe. E que além Não. das filhas dela, ainda tem os filhos do marido com quem ela se casou. Então é uma família grande. Não tô falando de nada disso. Tá? Nem toquei nesse assunto com ela. Eu disse pra ela: tu percebe como é te exigir uma coisa sobrenatural, sobre-humana? Tipo assim, a gente fica se cobrando porque a gente acha que é sobre-humana e a gente não é. Cara, a gente é só humana. Relaxa, é muita coisa para te lidar ao mesmo tempo. Então, assim, teu projeto não vai sair do papel agora. Não vai. A realidade é, tu não tem energia para isso. Tu tá com dor. Tu tá lidando com processo. Entende? Tu tá lidando com mudança. Não tem como sobrar energia. E aí tu tá te cobrando porque. Percebe como a gente se cobra coisas que são sobrenaturais e sobre-humanas? Aí eu tava falando pra ela, cara, a gente é muito viciada. E aí, o que é o vício? Né? Vou trazer um pouco de contexto. O vício é aquilo que já tá no automático, já foi pro automático do teu subconsciente. É um padrão de comportamento, né? Que serve para aliviar algo com que tu não tá conseguindo lidar. Então, o vício pode se desdobrar de N formas. Nós todos, e raras são as pessoas que não são viciadas numa rede social, porque, tipo, eu cuido. Quando eu vejo, eu fui ali ver uma coisa, faz meia hora que eu tô ali. Porque todo bagulho é programado para te viciar, né? Então, todo dia fazer a mesma coisa se torna um vício, né? Porque entra no teu automático. E algumas coisas são ruins, vão te levar a um resultado ruim. Então, eu falei para ela, nós somos viciadas em fazer, porque a gente foi tão condicionada a, desde pequena, fazer, dar conta, agradar, solucionar, sabe? E, tipo assim, a gente foi tão condicionada a resolver a vida de todo mundo e responder a demanda de todo mundo e ter que ser perfeita e ter que sair tudo certo, que a gente se viciou no ato de fazer, fazer, fazer. É um vício. No E a meu gente não entendimento. consegue relaxar, né? Não relaxa, né? Não consegue relaxar e parar. Calma, já tem suficiente aqui, né? Calma lá. Seja honesta e não carcereira de si mesma, né? Porque eu fico vendo também que a gente fica, você tá falando aí, tá me pensando, né? Que eu visitei uma amiga semana passada e ela também foi demitida no trabalho e ela tá grávida e o marido provê. Assim, não tem questão financeira nenhuma ali envolvendo, tipo assim, essa questão de ela precisa se preocupar com isso. E ela ligadaça, eu tava lá conversando com ela, não, mas logo quando a criança conseguir, eu já vou colocar na creche, porque eu preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar. E aí ela, o que você acha de eu já começar a fazer alguma coisa? E aí eu me peguei, né, falando assim com ela, amiga, olha só, calma lá, calma, olha só, você não tá precisando, graças a Deus,
de questão financeira. Teu marido tem, né, consegue. Preocupar com o sustento, né? E por que você tá nessa noia toda? É uma pressão que a gente se coloca natural, independente da gente ter um parceiro ou não. Parece que é uma coisa que vem na gente como mulher. Essa questão da gente tentar sempre fazendo, e nunca parada, sentada, com os pezinhos pra cima. Parece que isso é um crime até, né? E aí não, a sensação é que é um crime. É um crime. Seremos punidas. Nossa, total. Eu vejo pela minha mãe também, coitada. Não consegue relaxar, tem que estar sempre se doando 100% para os outros. A nosso valor parece que é quando a gente está fazendo para os outros. A gente nunca é valorosa quando a gente senta e descansa um pouquinho. E aí eu vejo... Não tem valor, né? A gente tem a impressão de que quando a gente senta e descansa, isso não tem valor, isso não é valorizado. Gera culpa. Total. E a gente se faz isso, não é ninguém, não. Até porque a gente, né, Simone, tivemos uma vivência maravilhosa no final de semana e eu me peguei, você falando aí, eu tô vendo o que aconteceu comigo. Na segunda-feira, depois de uma vivência maravilhosa que a gente teve com mulheres maravilhosas, nossa, foi tudo lindo, maravilhoso. Eu me peguei me pressionando, porque eu estava cansada, porque logo depois eu fiz uma viagem cansativa, não descansei direito, meu corpo estava pedindo descanso e eu me cobrando o resultado, eu me cobrando fazer. E olha que atualmente eu trabalho uma coisa que eu gosto, e ainda assim eu me cobro. Imagina... E a gente fala sobre leveza todo dia. E mesmo assim a gente se cobra. Olha como que isso é enraizado na gente inconsciente, cara. É surreal, é uma cobrança descomunal no nosso cérebro. E a nossa ideia, a gente ainda tinha comentado depois da vivência, né? Porque daí era no final de semana e tu viajou e a gente tinha comentado, segunda-feira vamos falar sobre o que aconteceu, como é que foi muito legal, e as histórias de todo mundo, o que mexeu com todas as mulheres que estavam lá. Só que aí tu falou do cansaço, eu acho interessante também, porque assim, isso eu vejo muito. Se a gente tá cansada, e a gente geralmente está cansada, a nossa mente entra solando a gente na autocrítica e no julgamento. Solando, é muito difícil quando a gente tá cansada, é muito difícil a gente retomar o controle. A gente se centrar, porque vem os julgamentos aqui que estão aqui dentro, e tipo, como que tu não tá fazendo, como que tu não deu conta, como que tu isso, como que tu aquilo, porque tu é isso, porque tu é aquilo, tipo, eu percebo isso. Quando a gente não tá no descanso, esse julgamento que tá ali sempre, mas quando a gente tá descansada, a gente consegue dar uma segurada, perceber mais rápido. Caraca, e eu, por exemplo, tô fora da minha zona de conforto, tô viajando com a minha família, aquela coisa toda, cansaço tá empeirando aqui, porque tá totalmente fora do meu normal. Nossa, a vozinha, hoje mesmo, quis descansar um pouquinho à tarde, depois do almoço, tô sentindo que eu tô gripando, já veio a vozinha, mas você precisa de fazer isso, de fazer aquilo, tipo, calma, é só um descanso, é meia horinha, daqui a pouco eu volto. É incrível, a nossa mente é terrível. Eu me lembro que tu também compartilhou, né? Nós, por tu estar em viagem e estar com esse excesso de cansado, né? O quanto tu começou a te cobrar mais, né? Do trabalho, do resultado, porque a gente acaba se encontrando menos. E aí também é verão, né? Eu também tô alugando a minha casa, e aí também tô com os filhos em casa, e aí fica essa... Hoje eu ainda estava escrevendo no diário há pouco, e eu comecei escrevendo assim, eu vou listar todas as coisas que eu fiz hoje. Porque eu tô com a sensação de que eu não fiz nada e que eu acordei sendo atropelada. E aí tudo que eu tinha que fazer, eu não fiz nada daquilo, tá tudo lá ainda. E outras coisas apareceram, me atropelaram, e eram coisas urgentes, então eu vou escrever, que é pra eu olhar para isso, e dizer, Simone, hoje valeu o dia. Valeu! Fica de boa, entende? Fica Adaptações, de boa. Né? A gente é flexível, a gente precisa de se sentir bem, independente das intempéries externas, né? Mas eu sinto muito, Simone, né, a gente conversando, que essa questão nossa dessa necessidade de validação externa extremada, né, que mesmo a gente, nós duas, por exemplo, que é um exemplo da gente estar trabalhando numa coisa que a gente ama, que a gente gosta, a gente ainda tem essas questões, mas eu sinto que é uma coisa mais sistêmica ainda, sabe? É uma falta de presença de pai, sabe? Eu vejo tanto pela minha amiga quanto por mim. A gente fica querendo uma validação externa. E o pai, nesse sentido, eu percebo que ele é o nosso externo, assim, é o nosso masculino externo. A gente fica buscando, hoje não mais no pai, mas no mercado, nas pessoas, uma pessoa para falar, check, nossa, ela fez, tá entregue, tá presente, não, ela conseguiu dar conta. A gente se auto pressiona o nosso masculino mesmo, operante, para essa validação, porque na verdade a gente colocou a nossa autovaloração, né, nosso autovalor ao externo. E foi uma sacada da amiga, né, ela falando tudo. Isso faz muito sentido o que tu fala, porque se a gente olhar sistemicamente, o pai representa o externo, né, o masculino.
O feminino, a mãe representa o mundo interno e o pai, porque a gente fala, né? Mãe a mãe acolhe lá a criança até os 6, 7 anos, blá blá blá. Depois, pelo conhecimento sistêmico, ela deve entregar para o pai entregar para o mundo, porque o pai é o masculino e o masculino representa o externo, o feminino o interno e o pai masculino representa o externo. Quando na nossa infância não teve essa validação do pai e essa escuta e essa presença, e quando eu digo validação, presença, escuta, é presença real, é validação emocional, é escuta emocional, porque os nossos pais estavam trabalhando e naquela, né, geração de que eu estou sustentando está suficiente, a minha presença física aqui está suficiente, e em muitos lares nem pai tinha, tá? Então só teve a mãe. Então teve essa falta intrínseca dessa validação de pai, desse masculino, desse externo. E pai representa o trabalho, mãe representa o dinheiro. Por quê? Porque dinheiro tu recebe e trabalho tu dá. Então tu dar é uma palavra do masculino, da energia masculina. Tu dá através do trabalho e tu recebe através do dinheiro, né, o valor daquele teu trabalho. Então, quando tu não teve essa validação de pai, essa presença madura de um pai inteligente e maduro emocionalmente, que foram raridades, tá? Parece que a gente vicia no fazer, que fazer também é uma palavra da energia masculina. Fazer é uma palavra da energia masculina. Para ver como tá tudo relacionado. Então a gente fica nesse frenesi, nesse excesso de energia masculina, porque a gente está procurando um reconhecimento ainda inconsciente do pai, uma validação ainda inconsciente do pai, um reconhecimento da sociedade, até porque a nossa sociedade está vivente ou ancorada neste momento num excesso de energia masculina, num excesso de valor do que é da energia masculina, que é a conquista, né? Conquista de território, as guerras acontecem por isso, poder, que também é uma característica da energia masculina, ego, ambição, né? E são características inatas da energia masculina que tá tudo certo. Porém, na nossa existência hoje, o mundo está numa energia masculina desequilibrada. Tá de autovalorização só das características masculinas. Então, a conquista, ela acaba entrando num desequilíbrio e fica uma conquista sobre o outro. Não mais uma conquista, eu vou conquistar a minha vida dos sonhos. Não, eu quero conquistar o outro. Uhum. Fica aquela coisa, um país. Não, eu quero conquistar a prosperidade, a abundância, a independência do meu país. Não, eu quero conquistar o território do outro. Então, o nosso mundo está nesse excesso de energia masculina que vira um desequilíbrio, o excesso. Todo excesso, vício, é um excesso. Sim. É um excesso. Entende? Uma coisa é tu beber socialmente, de vez em quando dá vontade, quando tu sai com os amigos. Agora, onde tu tem a necessidade de beber todo final de semana, alcoólatra num certo nível. Por quê? Porque existe a necessidade para ou eu bebo ou eu não fico bem. Eu tenho a necessidade de beber para ficar bem. Ou eu tenho a necessidade de beber para me pagar pela semana de trabalho. Entende? E aí é onde cria desequilíbrio. Porque eu mereço, eu sofri muito. Eu mereço, eu sofri muito. E na nossa mente, mulher, né, eu vejo que o descanso que poderia ser um merecimento e não, eu trabalhei suficiente, nem o descanso a gente consegue se sentir bem. A gente fala, não, pera, a gente precisa fazer mais e mais e mais e mais. E eu acho, Dalila, que a gente nem sabe o que é descanso, na real. Porque, tipo assim, eu vejo muitas mulheres, não, final de semana eu vou descansar. Elas não tiveram tempo de descanso, de ócio. Elas saíram, elas foram no churrasco, conviveram com a família, ou foram em algum evento, ou isso ou aquilo, ou arrumaram a casa, colocar. Elas não descansaram. Elas não se deram tempo de não farei nada sem culpa. Não responderei a nada externo. Ficarei apenas comigo. Não. E aí, é claro, a gente viu a nossa mãe fazendo o quê? O tempo todo tá fazendo. Nunca vi minha mãe descansando. Também não é até engraçado que ontem, numa loucura que tava aqui em casa, eu parei um pouquinho depois do banho ali, que a gente logo ia sair de novo, sentei um pouquinho na cama, meu pé tava duro, e minha mãe veio, e eu vi o quanto que ela estranhou aquilo. E, tipo, só que pra mim já é normal descansar, né? Mesmo eu com essa mentalidade que até falei, a gente ainda fica assim, não, peraí, eu preciso de levantar uma perna. Mas eu me vendo no passado, aquilo seria assim, minha mãe não pode me ver com o pé pra cima, porque como assim? Desleixo, não tá fazendo nada, precisa de estar se doando. Mas eu sinto mais até, vendo até a minha história, que eu não sabia como descansar. Eu falava que eu queria descansar, que eu precisava descansar, e aí chegava o final de semana, eu não conseguia descansar.
Tipo, eu ajeitava a casa, eu tinha sempre muita, arranjava briga. Na verdade, as pessoas não sabem descansar, principalmente as mulheres. Não sabem o que é simplesmente esticar a perna num sofá e fazer nada. E não, descansar não é pegar o celular, é não fazer Não. nada. Exatamente. E essa falta de pai, dessa presença masculina inteira, porque as presenças masculinas foram todas pela metade. Essa falta de pai, de presença masculina inteira, sobrecarregou a nossa mãe. Total. Não permitiu que ela também parasse, não permitiu que ela descansasse. Aí a gente se criou, a criancinha, né? Criancinha é uma esponjinha. Criancinha aprende pelo que ela tá vendo, não pelo, e mais pelo que ela tá vendo. E captando os sentimentos das pessoas, e principalmente da mãe, que a ligação emocional é fortíssima. Aí aquilo ali se condicionou, criou um condicionamento, que é assim que é. É assim que é. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Aí a gente é viciado em fazer e não se dá conta de que a gente é viciado em fazer. Porque a gente tá querendo, na verdade, validação da família. Porque como você tá repetindo a mãe, né? A mãe sempre faz, você tá falando, eu tô me vendo aqui. Inconscientemente eu fiz muita coisa aqui, mas tipo, não, porque minha mãe gosta. Não, porque minha mãe gosta de ver tudo arrumadinho e eu vou fazer, mesmo cansada. Não, eu vou passar um pano aqui no chão, porque não sei esquecer. Mesmo cansada, eu, tipo, não precisava, poderia ser outro dia. E aí, não, deixa eu fazer. Automaticamente a gente quer reconhecimento pra, tipo, se sentir valorizada e reconhecer. Ah, beleza, olha, eu fiz. Porque a nossa mãe sempre fez. Porque a nossa mãe sempre fez. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ficava. Sábado era dia de faxina. E como minha mãe fazia limpeza, né? Além do trabalho, ela ainda limpava, porque, tipo, trabalhava feito uma cavala, né? Trabalhava na escola e ainda fazia faxina e ainda cuidava dos filhos e ainda cuidava da casa, né? O meu pai trabalhava. Ponto. Ponto. Ainda sustentava a casa junto com meu pai. Ponto. Tá? E aí sobrava para mim, que era filha mulher, porque daí os filhos foram criados no sistema recebe tudo, né? Aí eu tinha que fazer a faxina, deixar de brincar na adolescência, deixar de sair, porque eu tinha que fazer faxina no sábado. Eu peguei um ranço de faxina. Um ranço, porque me remete àquela época que eu tinha que deixar de curtir na rua com os meus amigos para ficar em casa fazendo faxina. Sabe? Então, e aí tu acaba criando esses dramas internos que tu não entende depois por que eles foram criados. E isso fica na gente como sombras, que é difícil de perceber e precisa que a gente esteja muito centrado para. Há uns anos atrás, eu percebia que eu estava sozinha em casa. Aí, eu estava cansada ou eu não estava afim de fazer alguma coisa. Aí eu ia ali e sentava no sofá. Se alguém estava para chegar, o meu ex ou alguma pessoa, olha só o que eu me peguei fazendo. Eu levantava do meu descanso e vinha para frente do computador. Para o caso daquela pessoa chegar e me ver trabalhando. Olha isso. Eu fazia isso inconscientemente. Quem nunca? E precisou de muita prática de presença para eu perceber. Gente, olha o que eu estou fazendo. Por quê? Eu não assumo. Porque esse medo de assumir que eu não estou trabalhando, que eu estou a fim de fazer outra coisa. Nossa. Simone, você disse, isso é realidade de, acho que 99,9% das mulheres. Quem nunca trabalhou que nem uma cavalo o dia inteiro, aí na hora que você senta, a tua mãe chega, ou teu pai chega, aí parece que você não fez nada, porque era verbalizado lá em casa isso, tipo, ficou em casa o dia inteiro, não fez nada, né, mó à toa, que não sei o quê. Aquilo me gerou, tipo assim, cara, eu não posso, e era sempre batata, eu acabava, eu tipo, nossa, agora eu posso sentar pra dar uma descansadinha, porque é natural a gente cansar, gente, é humano. Descansadinha, pequenininha. Você vê? Diminutivo ainda. Cara, era batata, meus pais chegavam. Era assim, eu chegar, ligar a TV, nossa, agora eu vou ver alguma coisinha. Pá, ele chegava, meu pai, da toa, hein, dia inteiro aí na televisão, que não sei o quê. Ou seja, já foi viciando que aquilo é errado. Aquilo não, você não pode fazer isso, você tem que estar o tempo todo operante. Não, faz a janta aí pra gente, já que você não tá, já acabou aí, vem cá fazer a janta. Que a gente trabalhou o dia inteiro, tá cansado. Quem nunca? Todo mundo tem um caso aí. Parece que não foi permitido o descanso. Você tem que estar o tempo todo para ser reconhecida. E como isso cria um condicionamento, a gente não percebe, mas essas vozinhas das nossas criações, da nossa convivência com os nossos pais e cuidadores, ficaram na nossa cabeça. E elas são difíceis de perceber. Muito. Entende? Mas elas estão aqui operando, que nem aquele diabinho que fica no ouvido. Cara, pra mim aquilo é a vozinha as vozinhas do passado, é o diabinho, entendeu?
Não, porque tu não pode. Não, porque isso é errado. Não, porque não sei o que. Julgando, crítica. E aí tu tá toda desbaratinada, se cobrando, se julgando, sentindo mal, a tua vida pesada, difícil, sacrifício, e tu não se liga que é por causa dessas vozinhas. Tu não se liga, cara, não faz a conexão, porque não se dá nem tempo de fazer a conexão. Não se dá tempo de fazer a conexão. De perceber esse... Não tem silêncio. Porque quando dorme também apaga. Tá cansada. Apaga. Não tem um tempo de reflexão. Não tem. E se tu perguntar pra alguma mulher... Não, e se tu perguntar pra alguma mulher, tu sabia que tu é viciada no fazer? Eu não sou viciada no fazer. Eu tô só fazendo a minha vida acontecer e faz parte. É trabalho, é filho, é marido, é casamento. É isso mesmo. É assim que a vida é. É assim que a vida é. Isso normalizaram isso. Normalizado. Normalizou que a mulher seja viciada no fazer. Normalizou-se que a mulher não possa descansar. Que a mulher tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Operante. Aí o que acontece? A mulher tá lá no excesso de energia masculina. E aí ela não consegue fazer o quê? Sentir, perceber, escutar a intuição, acolher sentimentos. Aí a vida fica pesada. Porque tem que ter esse equilíbrio para a vida ficar leve. Pô, e olha, a gente que fica aqui cuidando disso, uma ajudando a outra, olha só, estamos se cobrando, olha só, e blau, e não sei o quê. E a gente ensina isso, presença, vem pro feminino, vem pro feminino. Ainda tem que estar cuidando, porque é um condicionamento enquanto sociedade. E as pessoas viram sombra. E as pessoas viram sombra, mesmo igual você falou, mesmo a gente aqui se cuidando, a gente tem abertura para dizer hoje eu não tô legal, hoje eu preciso descansar. Naturalmente já vem a sombra de cobrança natural da nossa cabeça. Que é terrível. É isso. É terrível. Então, tá. Eu acho que é isso. Me dei conta nesse dia desse vício no fazer, né? E como qualquer vício, a gente tem que estar atenta, né? Tem que estar atenta quanto que tá isso, né? Quanto que tá esse excesso na nossa vida? Porque se tá em excesso, virou vício. E pode virar doença também, porque o corpo depois não aguenta. Não é? As mulheres estão aí, tá todo mundo doente. O corpo grita, né? O corpo grita. Todo vício traz uma reflexão, Simone. Ótima reflexão para o dia de hoje. Vamos parar de ficar viciada em fazer. Vamos descansar. A gente tem que tratar o vício, né? Como é que se trata o vício? Só por hoje vou praticar a presença. Só por hoje vou dar uma respirada, só por hoje eu vou dar uma meditada. E é uma prática, né, diária. E é devagarzinho. Não é uma coisa que, de repente, você vai conseguir descansar o dia inteiro. Não. É aos poucos inserindo isso no nosso dia a dia e percebendo quando o corpo tá cansado, tá querendo falar. E dá tempo de ver, se dá tempo de silêncio para poder perceber essas vozinhas que estão guiando. Senão a gente não percebe. Não. Então tá, acho que era isso por hoje. Alma bonita, agora me conta o que desse vídeo falou diretamente com a tua história. Escreve aqui embaixo nos comentários e se quiser ir mais fundo, os próximos passos estão na descrição. Seguimos!